Defendemos não apenas a manutenção das rodadas promovidas pela INP, mas sim a fixação de um calendário de longo prazo para esses leilões. Apenas a periodicidade não atende à indústria, que precisa planejar os investimentos, atividades e mobilizar equipes especializadas. Esse é um dos principais pontos da agenda prioritária, chamo a atenção para vocês, a nossa agenda prioritária, que o IBP está lançando hoje na Rio Oil & Gas, com as questões que precisam ser enfrentadas para garantir a competitividade do setor em seus diversos segmentos, e com propostas para cada um desses segmentos. A produção dessa agenda prioritária é inédita no IBP. Estamos muito contentes em termos produzido essa primeira edição, e obviamente, como toda primeira edição, seguramente merecerá melhorias e aperfeiçoamentos para as futuras edições. E desde já conclamamos a todos vocês que tiverem acesso a ela para contribuírem nesse processo. Na área de exploração e produção, além do calendário de rodadas, está isso na agenda prioritária, propomos alguns aperfeiçoamentos ao marco regulatório do pré-sal. Entendemos que a figura do operador único não é benéfica para a Petrobras e para o desenvolvimento da indústria brasileira. Sempre dissemos isso desde as discussões em Brasília, quando do estabelecimento da lei da partilha. Precisamos da multiplicidade de atores para garantir, de fato, o desenvolvimento da indústria local e assim gerar tecnologia nacional, tributos e empregos. Essa é uma posição que sempre foi defendida pelo IBP e continua sendo uma das nossas prioridades. Propomos ainda, na questão de conteúdo local, uma adequação da política de conteúdo local à realidade atual, de modo a superar os gargalos existentes. Todos queremos conteúdo local, mas como viabilizá-lo? Desenvolvemos, o próprio IBP desenvolveu estudos, verificando que segmentos que poderiam receber investimentos importantes e estratégicos para gerar não só capacidade interna e aumentar a oferta de fornecedores, como gerar a possibilidade de exportação. Então, o IBP promoveu esse estudo de proposta, que juntamente tem outros importantes estudos feitos por entidades como a Unip, e a própria INP vem estudando detalhadamente esse assunto, com ideias muito interessantes. Nós, então, estamos propondo soluções para esse tema, que ajuda a criar mecanismos para se aumentar a capacidade de atendimento à demanda de bens e serviços por parte das empresas brasileiras, em bases, isso é o mais importante, internacionalmente competitivas. É necessário um esforço conjunto e integrado de todos os atores envolvidos: governo, agências reguladoras, empresas operadoras, que são as compradoras, associações de classe e fabricantes, para resolvermos essa que pode ser uma das maiores travas ao pleno desenvolvimento do pré-sal e do setor de petróleo no Brasil. Aí aqui nós entendemos que temos que gerar a demanda e que a indústria se adeque a essa demanda, corra atrás. A inversão do processo não nos parece ser a maneira mais correta de enfrentar esse problema. E quando temos uma demanda só com os novos bilhões de barris que a Petrobras recebeu e que se fortaleceu muito com isso, só o que isso representa em termos de novas demandas já obriga que a gente olhe com atenção como atender essas demandas, não só da Petrobras, como dos outros agentes. Também as discussões sobre a revisão da norma que disciplina a aplicação dos recursos em pesquisa e desenvolvimento e inovação pelas empresas operadoras têm trazido preocupações ao setor. Temos a convicção de que a INP saberá dar a melhor solução a essa questão, acolhendo os pleitos apresentados pelo IBP, como sempre o fez, e não só do IBP, como as demais áreas que participam dessa discussão. Além disso, defendemos também, na questão do licenciamento ambiental, o aprimoramento do licenciamento, que já teve avanços, mas ainda carece de maior previsibilidade e celeridade. O IBP assinou um contrato de cooperação técnica com o IBAMA, onde se estabeleceu uma agenda de trabalho específica, detalhada, com prazos, e que conta com apoio e supervisão direta e comprometimento dos diretores e presidência do IBAMA e das mais altas autoridades do Ministério do Meio Ambiente. O IBP tem muito orgulho da relação respeitosa, profissional e colaborativa mantida com o IBAMA, mas ambas as partes sabemos que ainda temos muito a fazer. Estamos também trabalhando junto ao governo federal para resolver a grave questão da mudança na interpretação da tributação dos contratos de afretamento, que grande preocupação tem trazido a todos os operadores e companhias de serviço. Os recentes entendimentos mantidos em Brasília com as autoridades federais, na semana passada, nos deram a esperança de ser possível chegarmos a uma solução que possa resolver a contento essa grave questão,
sem o qual o grande número de projetos da EP poderão ser inviabilizados, trazendo muito mais fortes e indesejáveis impactos para o setor. A questão do gás natural e a necessidade de novos investimentos em infraestrutura nesta área também são tratados na nossa agenda prioritária, assim como as questões relativas ao GLP, a questão do downstream em geral, refinarias e biocombustíveis também. A necessidade de investimentos em infraestrutura logística para transporte de combustíveis é outro ponto que consideramos muito importante, até porque isso beneficia a economia como um todo, não somente a área de óleo e gás. Como legítimo representante dessa indústria, o IBP sempre busca a diversidade de opiniões. E esse espírito está refletido nesta agenda, que traz os pleitos do setor em seus vários segmentos, e será atualizado periodicamente. Esperamos que a nossa agenda seja um instrumento de política pública, oferecendo soluções que garantam a continuidade e o desenvolvimento dessa indústria no Brasil. Nós faremos o lançamento hoje às 14h30 junto à imprensa. A agenda estará disponível no site do IBP a partir de hoje à tarde. E peço a todos vocês que acessem e busquem se informar e dar o seu feedback para nós. Bom, vamos falar um pouquinho agora da feira e finalmente poder parar de chorar, né? Vamos falar um pouquinho da feira agora. Esperamos que a nossa agenda seja um instrumento de política pública, oferecendo soluções que garantam a continuidade do desenvolvimento dessa indústria no Brasil. Nossa agenda da Rio Oil & Gas era a opção natural, devido à visibilidade do nosso evento e a presença de diversos atores aqui presentes. Temos a expectativa de receber esse ano, com alguns números da feira, mais de 50 mil visitantes, de 30 países, nos 4 dias do evento. Na edição passada, nós tivemos 27 países aqui representados, nessa edição estamos passando para 50. Na conferência teremos 5 plenárias, 18 painéis, e a apresentação de 652 trabalhos técnicos. Trazemos ainda uma novidade para a Rio Oil & Gas. Já tivemos na OTC Brasil ano passado esse evento, mas para a Rio Oil & Gas uma novidade. Os almoços palestras, que ocorrerão a partir de hoje, às 12h30, com executivos da Shell, hoje da Total, amanhã, Petrobras na quarta-feira e a PPSA na quinta-feira. A exposição terá mais de 1.000 empresas nacionais e estrangeiras, das quais 72 estão participando pela primeira vez. Então, por um lado, a gente sentiu que alguns deixaram de vir, novos vieram, o que mostra que a realidade do pessoal está aqui, vai ter que ser produzido, tem oportunidades, nos resta encontrar a melhor maneira, o melhor caminho de tornar atrativo esse desenvolvimento. Entre os eventos paralelos, destaco, também teremos 14 pavilhões internacionais. Entre os eventos paralelos, destaco o Profissional do Futuro, e chamo a atenção de vocês para isso, por ser estratégico, uma das questões fundamentais do nosso setor atualmente, que é a carência de mão de obra. O programa que procura atrair e orientar profissionais para o mercado bateu o recorde de inscrições. Nós tivemos 2.500 universitários no ano passado, tivemos mais de 3.000 universitários, de 37 cursos diferentes, de diferentes estados, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Amazonas. Só em Pernambuco tem uma delegação de 60 estudantes, e representando 45 entidades desses diversos estados, sendo acompanhados por 500 professores em palestras de profissionais do setor, além de visitas guiadas aos estandes. Isso aí realmente é necessária a renovação que nós temos, e talvez o Brasil se destaque em conseguir atrair jovens profissionais para o mercado do trabalho, coisa que outros países não têm essa mesma possibilidade. Outra novidade esse ano é a volta da Arena de Responsabilidade Social, com a exposição de projetos de 14 ONGs, que atuam em parcerias com a indústria petrolífera, e a continuidade do Fórum de Sustentabilidade, onde a formação de novos profissionais e o legado tecnológico serão os temas apresentados. Finalmente, teremos a tradicional rodada de negócios, promovida pelo SEBRAE e a Unip, com um número recorde de 35 empresas âncora, negociando com 180 fornecedores e uma expectativa de superar o volume de negócios de 152 milhões de reais da edição passada. São mais de 662 reuniões de trabalho programadas entre as empresas âncora e os novos fornecedores. A Rio Oil & Gas será mais uma vez, portanto, senhores e senhoras, um ponto de encontro de todos os interessados no desenvolvimento do setor. E ganha importância ainda maior por trazer à tona questões que podem contribuir para um país melhor, justamente no momento que estamos prestes a eleger aqueles que vão traçar o rumo do desenvolvimento brasileiro nos próximos anos. É com esse espírito que convidamos a todos a participar e apreciar o nosso evento. E a exemplo da edição do ano passado de 2012, quem sabe, a diretora Magda e o nosso secretário Marco Antônio têm novidades boas para compartilhar conosco aqui. Fica o desafio aqui.
Quero agradecer às empresas expositoras, patrocinadores, congressistas, visitantes e a equipe do IBP, e a todos que ajudam a fazer desse um grande evento. E em nome do comitê organizador, presidido pelo nosso diretor Maurício Figueiredo, liderando uma equipe totalmente muito dedicada, pedimos desculpas por possíveis transtornos no trânsito motivados pelas obras ao redor do Rio Centro. As autoridades municipais se debruçaram sobre o tema junto conosco para tentar minimizar esses impactos, mas obviamente temos um evento maior, que são as Olimpíadas de 2016, cronograma de obras para melhorar a cidade. Então, de certa forma, o nosso acesso vai ser um pouquinho prejudicado, e desde já pedimos a compreensão de todos. E tenha uma boa feira e chegue de falar, porque tem muita gente importante para falar ainda. Bom dia a todos. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu vou convidar vocês também a visitar o stand da ANP. Lá no stand vocês vão ver também uma tela interativa mostrando os estudos da ANP, e esses estudos, da forma que eles estão apresentados, vão dar para vocês uma boa indicação do imenso potencial do Brasil, que nós não nos cansamos de dizer que vai muito além do pré-sal. Nessa apresentação eu vou abordar rapidamente a evolução da produção no cenário mundial, focalizar o cenário Brasil, mencionar perspectivas para os próximos 10 anos, como eu já falei, e por fim, algumas considerações finais rapidamente. Sobre o cenário mundial, os combustíveis fósseis, todo mundo sabe, continuam predominando, né? E vão ainda predominar por muito tempo. E apesar dos grandes esforços na direção da energia renovável e da eficiência energética, tudo que nós conseguimos até o momento foi tão somente atenuar o crescimento da demanda por petróleo cru. Foi falado aqui na mesa de abertura sobre o imenso crescimento da produção dos Estados Unidos e como é que essa produção dos Estados Unidos tem nos inspirado, né? Então, nesse gráfico vocês veem aí dentro dessa elipse vermelha o aumento de produção, da produção americana ao longo dos últimos anos, mais precisamente de 2008 para cá. Um crescimento de 3,2 milhões de barris por dia, com uma forte contribuição da produção de recursos não convencionais. O que isso quer dizer é uma economia de recursos da ordem de 100 bilhões de dólares anuais, em média, né? E é um recurso e uma exploração que nenhum país do mundo, nem mesmo os Estados Unidos, poderiam sequer pensar em abrir mão. As nossas reservas continuam crescendo rapidamente, as reservas mundiais do petróleo ao que eu me refiro, e mais recentemente esse crescimento teve uma grande contribuição das descobertas realizadas no mundo em águas profundas e ultraprofundas. Mais recentemente, o mundo tem reposto reservas através de descobertas em águas profundas e ultraprofundas. Elas estão preponderando, elas preponderam em volumes, em quantidade de descoberta, elas preponderam também em termos de tamanho dessas descobertas. As águas profundas, então, vão se colocando aí como a principal fronteira do petróleo no mundo. E essa feira, e esse momento que nós estamos vivendo, é um excelente momento para debater tecnologias, inserções tecnológicas, desenvolvimentos, principalmente em águas profundas. Cenário global. Óleo novo cada vez mais difícil de acessar. Prazo de maturação dos investimentos aumentando significativamente à medida que nós nos deparamos com descobertas em águas cada vez mais profundas. Então, os investidores da indústria do petróleo vão ter que se acostumar com esse novo cenário. Um cenário em que investimentos bilionários são realizados e tem tempo de maturação cada vez maior. Nós vamos ter que nos acostumar também a conviver com inserções de tecnologia de forma cada vez mais rápida. A mudança tecnológica, o avanço da tecnologia para desenvolver cenários cada vez mais profundos vão ser de discussão permanente nas nossas agendas. E ainda mais, fazer tudo isso
convivendo com exigências ambientais cada dia maiores, né? O que também nos leva a mais estudo, a mais pesquisa e a mais desenvolvimento. Vamos falar então rapidamente também do cenário Brasil. Como já foi dito aqui na mesa, nossos planos para o país persistem. Nós estamos na direção de dobrar a nossa produção e as nossas reservas aí até 2020, 2022. Produzimos hoje 2,2 milhões de barris por dia e hoje, eu me refiro ao primeiro semestre de 2014, nós já somos de novo exportadores de petróleo cru. Exportamos em média 100 mil barris por dia no primeiro semestre. Continuamos importando gás. Importamos em média 48 milhões de metros cúbicos por dia de gás, uma importação que é prioritariamente feita da Bolívia. Então tem aqui já um primeiro cenário Brasil. Petróleo crescendo, rumo a dobrar produções e reservas, mas ainda temos que fazer mais coisas em relação ao gás natural. Rapidamente aqui, como é que nós achamos que essa produção vai crescer? Essa produção vai crescer até 2020, 2022, como também já foi dito. É claro que isso depende da entrada em produção de grandes plataformas de produção, principalmente áreas de águas profundas e ultraprofundas relacionadas ao pré-sal. O gás disponível em terra também está crescendo, né? E tudo isso relacionado principalmente às descobertas do pré-sal. Segurança energética está garantida. O Brasil tem petróleo já suficiente por muitos anos. Mas o que nós desejamos da indústria do petróleo e gás é muito mais do que isso, né? Nós desejamos investimentos exploratórios ao longo do Brasil, de norte a sul, inclusive como forma de auxiliar o país a reduzir suas desigualdades regionais. Esperamos contar com a política de conteúdo local e com a política de pesquisa e desenvolvimento e inovação também, para auxiliar a aceleração do desenvolvimento industrial do país. 80% da nossa produção hoje vem do Sudeste no mar, mas nós espalhamos áreas exploratórias, vamos buscar o potencial do Brasil em terra e no mar para óleo leve, gás, óleo pesado, pré-sal, etc. Tudo isso buscando contribuir para a redução de desigualdades regionais, inclusive, não só para a produção do país, mas também para contribuir para a redução de suas desigualdades regionais. Atualmente, nós temos áreas contratadas para exploração e produção em 20 estados brasileiros. E isso, gente, é muita coisa. Sobre o conteúdo local, o João Carlos fez para a gente uma provocação sobre o conteúdo local na abertura. Falou também de agenda prioritária e, à medida que a apresentação vai se desenrolando, eu vou fazer alguns comentários. Estudos do Banco Nacional de Desenvolvimento, do BNDES, indicam que no período de 2014 a 2017, nós vamos investir 488 bilhões de reais na indústria do petróleo, no setor petróleo e gás. Isso, gente, é um número da ordem de 50 bilhões de dólares por ano. Um número imenso, se comparado a investimentos em qualquer setor, em qualquer país do mundo. E é nada mais justo do que o governo brasileiro pleiteie que boa parte dos bens e serviços que vão ser objeto dessa despesa, que vão ser necessários para a exploração e produção, possam ser fornecidos pela indústria brasileira. Essa é a política de conteúdo local que, como o secretário Marco Antônio já falou, nós todos aqui apoiamos incondicionalmente. Problemas existem, mas os resultados também são extremamente bons, oriundos dessa política de conteúdo local. Outro resultado que também já foi mencionado aqui é o ressurgimento dessa indústria naval brasileira. Hoje nós temos estaleiros
desde o Nordeste do Brasil até o Sul, repletos de encomendas para a indústria naval, para a indústria do petróleo no Brasil. São plataformas, sondas de perfuração, cascos, módulos, etc. Uma quantidade muito grande de encomendas que reforça para nós o benefício dessa política. Nós falamos de indústria naval, nós falamos de nave-peças, mas o resultado dessa política não fica só por aí, não. Equipamentos submarinos, por exemplo, nós já temos construído, estamos a um passo de nos tornarmos exportadores de equipamentos submarinos. Isso significa que estamos a um passo de termos produtos classe mundial, aqueles produtos que têm preço, prazo e qualidade e que podem competir em igualdade de condições em qualquer mercado do mundo. Uma outra obrigação compulsória dos contratos para exploração e produção de petróleo e gás no Brasil é a obrigação de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Fruto dessa obrigação, contratos de concessão já geraram, desde 1998 até hoje, investimentos da ordem de 10 bilhões de reais. Esses investimentos foram feitos em 23 estados brasileiros, em 53 instituições credenciadas. Foram construídos 148 laboratórios de norte a sul do país. Esse investimento, gente, não pode ser descontinuado, não. Isso aqui é um esforço muito grande, um dinheiro muito grande que foi investido e que está agora praticamente pronto para dar os resultados pretendidos. Então, nós temos que tomar muito cuidado toda vez que a gente fala em mudar de rumo ou mudar de ideia relativa a uma situação como essa. Perspectivas para os próximos 10 anos são boas. Eu sempre digo para vocês que eu sou extremamente otimista, né, em relação a tudo que nós estamos enfrentando. Problemas bons são aqueles problemas que se apresentam com um retorno mensurável, com capacidade de desenvolvimento. Nada como enfrentar problemas como esses. A primeira questão para os próximos 10 anos é enxergar que nós vamos ser importantes exportadores de petróleo cru. Então, se aquela previsão de produção se confirmar, se o desenvolvimento pretendido se confirmar, em torno de 2018, 2020, nós vamos estar exportando 1,5 a 2 milhões de barris por dia. O que isso significa? Significa uma contribuição da ordem de 50 a 65 bilhões de dólares para a balança comercial brasileira. Isso sim é um resultado bacana, é um resultado favorável, é um resultado inconteste. Falando agora dos estudos da ANP, o Marco Antônio já acabou de anunciar a 13ª rodada para o primeiro semestre do ano que vem. Nós temos trabalhado nessa 13ª rodada já há bastante tempo, já encaminhamos essas áreas para estudo ao Ministério de Minas e Energia e ao Conselho Nacional de Política Energética, e nós acreditamos que a continuidade das rodadas, João Carlos, ela é absolutamente necessária, porque o potencial do Brasil vai muito além das rodadas já realizadas e muito além do que já está contratado. Nosso foco de estudo atual é a margem leste brasileira, essa margem que vai desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Nós temos bons resultados exploratórios nessa região e eu tenho dito para vocês que os resultados obtidos em Sergipe e Alagoas, por exemplo, em águas profundas, mostram que nós ainda temos muito para tirar proveito do potencial brasileiro. Só para lembrar vocês, por exemplo, o plano de negócios da Petrobras já prevê uma plataforma de grande porte, instalada, se eu não estou enganado, em torno de 2018, em águas profundas do campo de Sergipe e Alagoas. Nessa região nós temos 10 planos de avaliação de descobertas aprovados pela agência. E no
consumo também na Bacia de Pelotas, muita gente aqui ia dizer, mas a Bacia de Pelotas é fria. Eu vou perguntar para vocês, será? Essa bacia aqui, se continua para o Uruguai, por exemplo, tem no Uruguai um número muito grande de áreas já contratadas sob regime de partilha de produção. Bem na fronteira do Brasil, nós temos áreas contratadas. Lá nós temos grandes petroleiras trabalhando, como por exemplo a própria Petrobras e a BP. Nós estudamos as bacias sedimentares como um todo, não podemos deixar de estudar o pré-sal. O pré-sal continua com áreas disponíveis de grande potencial de produção. Eu sempre chamo a atenção para uma área que é muito conhecida, que é a área de Pau-Brasil, se tornou conhecida na época da seção onerosa. E essa área, que nós acreditávamos tivesse um potencial de cerca de 500 milhões de barris recuperáveis, hoje se apresenta para nós, a partir de dados novos, como uma área com potencial de 2,5 bilhões de barris recuperáveis. Certamente é uma futura candidata a alguma licitação do pré-sal. Para os próximos 10 anos, eu não tenho dúvida que nós vamos ter a engenharia naval brasileira e a indústria naval brasileira alçada a uma posição de muito destaque no mundo. Aí eu vou contar para vocês uma história. Cerca de 4 anos atrás eu estive na China. E estive na China visitando um estaleiro num determinado momento em que estava sendo lançada uma plataforma para o Brasil, uma plataforma de produção para o Brasil. Estava sendo entregue essa plataforma. E naquele momento me chamou extrema atenção a capacidade dos guindastes nesse estaleiro chinês, porque eles faziam toda a diferença na gestão e na eficiência desses estaleiros. E agora, recentemente, nós podemos constatar que os estaleiros brasileiros também já estão sendo com a sua capacidade ampliada e contando com importantes guindastes e com uma efetividade de gestão e eficiência inequívoca. Como eu digo para vocês, olhando isso, vocês veem que em breve a indústria naval brasileira vai estar despontando e sendo reconhecida como uma das primeiras no ranking internacional. Eu sou otimista, posso acreditar nisso, e tudo que nós temos construído nos leva a crer que isso vai ser possível aí nos próximos 10 anos. Em relação ao conteúdo local que o João Carlos mencionou, o Eloy mencionou, o Marcos também, etc. Como eu mostrei para vocês, nós fizemos muito. 10 anos atrás, ninguém podia acreditar que tudo isso que eu mostrei para vocês fosse possível de construir. No entanto, nós fizemos isso como uma obrigação compulsória de investimento. Eu chamo isso de primeira fase, porque aonde nós queremos chegar é naquele momento em que nós vamos ter produtos fabricados no Brasil classe mundial. Aqueles produtos com preço, prazo e qualidade para que eles possam competir em qualquer mercado do mundo. Então, nesse momento, nos próximos 10 anos, eu entendo que nós temos que construir a ponte para ligar esse momento do conteúdo local que nós estamos vivendo com aquele momento que nós desejamos no futuro, que é o produto classe internacional que pode competir em qualquer lugar do mundo. E nesses próximos 10 anos, eu espero que nós sejamos capazes de construir essa ponte da primeira para a terceira fase. Pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aqui nós temos um outro desafio. Quando a gente vai para águas rasas, nós estamos vendo no Brasil poços de 3, 4, 5 mil barris por dia de produção. E plataformas, por exemplo, que podem chegar a 100 mil barris por dia. Quando nós vamos para águas mais profundas, na bacia de Campos, por exemplo, nós nos deparamos com poços de 10, 15 mil barris por dia, que produzem para plataformas, por exemplo, com
capacidade de 180 mil barris de petróleo por dia. E caminhamos para águas mais profundas ainda, no pré-sal, 2.200 metros, e aí as especificidades desse óleo nos fizeram reduzir a capacidade das plataformas que nós já estávamos acostumados, e os replicantes construídos para desenvolver o pré-sal têm capacidade de 150 mil barris de petróleo por dia, apesar de contar com a produção de poços de 25, 30 mil barris de petróleo por dia. Aqui nós temos um desafio e uma excelente oportunidade. A inserção tecnológica tem que ser capaz de resolver essa discrepância em prol das empresas, em prol da sociedade também, porque baixando o custo nós também aumentamos a percentagem da sociedade. Caminhar de águas rasas para águas profundas representa uma elevação de custo e complexidade de projetos simplesmente exponencial. E é por isso que a gente busca soluções tecnológicas que hoje em dia tendem a considerar equipamentos instalados no leito marinho. Por exemplo, uns anos atrás, a Statoil desenvolveu, em parceria com a EQ Solution, um sistema de compressão a ser instalado no leito marinho. A Petrobras, em parceria com a FMC, desenvolveu um grande separador água, óleo, gás e areia, também para ser instalado no leito marinho. Está se delineando aí, então, essa tendência de levar equipamentos para o leito marinho em prol da maior eficiência, da maior produtividade dessas áreas em águas profundas e ultraprofundas. Essa não é uma tendência do Brasil, essa é uma tendência do mundo. Por isso eu fiz questão de mencionar a Statoil e a Petrobras. Essa otimização desse processo, né, é o que nós vamos vivenciar nesses próximos 10 anos. Eu tenho certeza que nesse evento vão ter inúmeras discussões sobre esse tema. Ele é um tema que exige discussão, aprofundamento, grande inserção tecnológica, mas nós não vamos poder esquecer que no Brasil, qualquer solução que aconteça, tem que acontecer com a parceria da indústria nacional. Considerações finais. Nosso país é um país imenso, um país continental, com inúmeras oportunidades que, sem dúvida nenhuma, vão muito além do pré-sal. Um país que faz investimentos da ordem de 50 bilhões de dólares por ano na indústria do petróleo. Um investimento desse tem um poder carreador, alavancador imenso. Um investimento que não pode se resumir apenas a produzir mais e mais petróleo e gás. Ele tem que ser um investimento que consiga fazer isso, contribuindo para a aceleração do desenvolvimento industrial do nosso país. País de grandes desafios, de grandes oportunidades para todos os setores da indústria, petroleiras, fornecedores de bens e serviços, nacionais, internacionais. O que nós temos aqui é tão grande que o Brasil não vai conseguir fazer sozinho. No entanto, nós temos a convicção que esse investimento precisa ser capaz de auxiliar a aceleração do desenvolvimento do Brasil. E vai se formando aí, então, um nicho de oportunidade, oportunidade para aquelas empresas que acreditam no Brasil, que estão estabelecidas no Brasil ou que pretendem vir a se estabelecer no Brasil para contribuir e nos ajudar a acelerar o desenvolvimento do país. Para finalizar, eu quero deixar bem claro e que ninguém possa ter dúvida que a ANP trabalha todos os dias buscando garantir estabilidade regulatória, mercado concorrencial sadio e o maior benefício possível para a sociedade brasileira. Muito obrigada.